Joia, joia. O pessoal está entrando na sala. Os números subindo, pouco a pouco. O pessoal se conectando. Dá um minutinho aí para a gente ter todo mundo configurado. Legal. Bom dia, pessoal. Todos sejam muito bem-vindos a este webinar Casos de Ensino, Dicas para Escrita e Uso em Sala de Aula. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã, com essas duas colegas. Temos aqui a Tutila Aragão, a nossa gerente de negócios para o Brasil, que vai falar conosco um pouquinho também. E a nossa estrela de hoje, a professora doutora Khadija Fatim. A professora Khadija tem como interesse de pesquisa temas vinculados à gestão da inovação, relações interorganizacionais, inovação colaborativa, ecossistemas de inovação e educação para inovação. Ela é pós-doutora em relações interorganizacionais, doutora em administração pela Unicinos e em ciências da informação e comunicação pela Universidade de Poitiers, na França. Ela também possui um mestrado em administração pela Universidade de Caxias do Sul e graduação em ciências econômicas. Ela é professora na Fundação Dom Cabral atualmente. Então, sem mais delongas, eu quero agradecer à professora Khadija Fatim por ter aceitado o nosso convite e passo a ela a palavra. Muito obrigado. Obrigada, André. Obrigada, Tutila, aí pelo convite para conversar um pouquinho sobre casos de ensino. Essa ferramenta, eu vou chamar de ferramenta agora, a ideia é ter uma conversa, né? Fiz alguns slides, estruturei algumas coisas, mas a ideia é conversar com todos que estão aqui sobre casos de ensino. Então, essa ferramenta que é tão rica e que a gente ainda, em nível nacional, né, em nível Brasil, a gente ainda escreve tão pouco e ainda usa pouco em sala de aula. Então, o que eu coloquei aqui foi um pouco da minha experiência. Eu ministrei uma disciplina durante 3 anos que chamava Casos de Ensino e era para um doutorado profissional. Então, nesse caminho, a gente fazia encontros mensais durante 5 meses. Era uma disciplina de um semestre que tinha um encontro por mês. E a gente, então, ao final, construía um caso de ensino com base nas experiências dos participantes, né? Pela sua natureza profissional, sempre tinha muita aderência, assim, todo mundo gostava muito da experiência, de contar o seu legado, de deixar os seus dramas, né, da vida gerencial disponíveis para que outros pudessem aprender com isso. Então, além desse background assim, mais acadêmico, né, de formação em si, eu trago aqui também algumas experiências de sala de aula com casos de ensino, usando, construindo e tudo mais. Então, primeira coisa que eu quero discutir com vocês é o que é um caso para ensino, o que é um estudo de caso e o que é um caso em si. Porque isso gera uma confusão muito grande, né? Especialmente, eu sei que eu tenho colegas aqui, então para os colegas provavelmente está mais claro, mas para o nosso aluno, né, ou para aquele que vai pela primeira vez, quer dizer, estou fazendo meu mestrado, estou fazendo meu doutorado, eu preciso me conectar com isso, me falaram que eu tenho dados para fazer minha dissertação, minha tese, mas também posso fazer um caso para ensino. Mas o meu método é estudo de caso, então o que eu fiz é o que eu vou apresentar, eu posso fazer 2 publicações com isso. Como é que isso funciona? Então, como eu vou atuar na forma mais de monólogo agora, eu vou acabar respondendo as perguntas, mas se vocês tiverem alguma consideração a fazer, aí depois vocês, o André, a Tutila, vão me ajudar um pouquinho a gente a conversar sobre isso. Mas, o que é um caso? Primeira coisa, né, gente? Segundo o dicionário, aí a gente vai no dicionário, bom e velho, né? Um caso é algo que aconteceu, é um fato, é uma historinha, é uma situação, é uma circunstância, né?
que se passa com quem? Que se passa com um indivíduo, que se passa com uma organização, que se passa em um programa, que se passa numa comunidade, num evento. Então, assim, qualquer caso nesta explicação de caso pode vir a ser um estudo de caso ou um caso para ensino. Um estudo de caso é um método para que a gente investigue qualquer um desses fenômenos em profundidade. E é um estudo, é um método para responder a um problema de pesquisa. Então, um estudo de caso também usa um caso, né? Só que o estuda em profundidade. Então, eu tenho um problema, uma pergunta a priori, em que eu faço pesquisa, entrevista, faço observação participante e assim por diante, por exemplo, né? Para responder a um problema de pesquisa. Então, como acontece a criação de conhecimento em projetos colaborativos de P&D? E aí eu vou usar um projeto de P&D todos os seus fatos, os seus acontecimentos, suas circunstâncias, os seus envolvidos para coletar dados e responder ao problema de pesquisa. Mas, quando eu estou falando de um caso para ensino, eu estou falando de uma descrição de uma situação que ela deve ser muito, que ela deve acontecer de uma forma muito rica, né? Os dados são detalhados, de forma que eles vão imitar ou simular uma situação real. Então, eu vou contar uma história, onde essa história tem como propósito... Gente, desculpa aqui, que eu só me embananei com minhas telas. Eu estou querendo me tirar as telas aqui para poder olhar direitinho para todo mundo e acho que agora deu certo. O caso para ensino, eu vou também descrever um caso. Então, o caso, aquele do dicionário, ele sempre é a nossa base, tanto para o estudo de caso, que é método de pesquisa, quanto para o caso de ensino. Só que no caso de ensino, eu faço essa descrição mais detalhada, que representa a complexidade organizacional e que, de certa forma, busca imitar ela, busca simular com todas as suas nuances. Então, o principal propósito de um caso para ensino é representar a realidade. Então, para que eu possa simular uma tomada de decisão num ambiente controlado. O que isso significa, Khadija? Como é que é isso? Se no estudo de caso eu parto do problema de pesquisa, né? Para olhar um caso em profundidade, torná-lo um estudo de caso e responder ao problema, quando eu estou usando um caso para ensino, escrevendo um caso para ensino, eu estou descrevendo uma determinada situação de um caso, né? De uma determinada realidade, e eu estou apresentando um dilema ao final. Então, um caso para ensino, ele termina com uma pergunta também, né? O estudo de caso começa na pergunta, o caso de ensino, ele termina com a pergunta, que é por exemplo, né? Situações cotidianas. Exemplo bem rápido. A Khadija era uma professora, tinha mestrado, empreendia, mas queria muito fazer doutorado. Na busca por recursos para financiar sua pesquisa, que era muito tecnológica, dependia de ferramentas, de desenvolvimento de ferramentas de IA, ela se questiona como conseguir recursos para além da sua bolsa de pesquisa, né? Para além da sua bolsa para o doutorado, para além do seu projeto de pesquisa. E aí a gente deixa esse dilema, né, posto, e a gente entrega para que alguém possa, a partir dessa simulação da situação real, possa pensar em soluções para a Khadija. Então, por isso que ele é de ensino, porque ele deve fazer pensar, ele deve encorajar uma tomada de decisão. Ele deve encorajar um grupo, seja de alunos, seja de colaboradores,
seja de participantes de um determinado curso aberto, a partir daquela situação, daquele dilema, daquelas condições dadas, pensar numa resposta, numa solução. E não existe, normalmente, uma resposta única. Então, normalmente, nos casos para ensino, a gente entrega um dilema para ser respondido por um grupo a partir de uma reflexão. A gente não entrega a resposta. A gente, depois, nas notas de ensino, até pode comentar se o caso foi real e já aconteceu, a gente desenvolve, né, as estratégias adotadas pela organização real, pelo caso real. Mas, na maioria das vezes, o que a gente tem é um caso que apresenta um dilema. Então, aqui eu fiz uma simulação, né, de o que é o estudo de caso. Por exemplo, eu desejo saber, eu tenho uma pergunta aqui, né? Como acontece a criação de conhecimento em projetos colaborativos de pesquisa e desenvolvimento? Em linhas gerais, eu escolho projetos, estou simplificando, né, gente? Eu escolho projetos colaborativos, um caso muito expressivo ou casos múltiplos reconhecidos, para buscar as determinadas respostas para esta pergunta aqui. E depois, quando eu tenho os meus insights, né, a partir dos dados, eu posso fornecer ao campo uma resposta original, né, uma resposta nova que o campo científico ainda não conhece, ou ainda tem dúvidas, ou eu vou aí fazer eu vou dar a minha contribuição para o gap de pesquisa. Isso aqui é um estudo de caso, como tradicionalmente a gente estrutura um estudo de caso. E isso aqui não é definitivamente, nem se parece com um caso de ensino. No caso de ensino, eu teria o desejo, por exemplo, de capacitar pessoas de uma equipe em uma determinada organização que vai participar de um projeto colaborativo. Ou ainda, eu posso ter numa aula de gestão do conhecimento, eu posso estar falando de criação do conhecimento e querer que os meus alunos, num ambiente experimental, tomem decisões sobre práticas, estratégias que eles podem adotar, no caso da sua empresa, entrar em um projeto colaborativo de P&D. Então, para capacitar as pessoas que vão participar de um projeto colaborativo, fazê-las pensar, fazê-las pesquisar sobre práticas e estratégias, sobre como elas gerenciariam esse projeto, eu poderia buscar um caso de ensino que me traga um dilema. Ó, a palavra dilema, ela é extremamente relevante quando a gente fala de caso para ensino, tá? Vamos dizer assim, é a palavra-chave de casos para ensino. Eu preciso apresentar um dilema de um determinado personagem, normalmente, de um grupo de personagens, e eu apresento uma série de informações. Então, é um projeto colaborativo entre 25 empresas, a cultura organizacional delas é diferente, o orçamento para investimento no projeto é diferente, eu vou dando todas as informações sobre esse projeto colaborativo, e a partir daí, eu pergunto, como é que vai se fazer a gestão do conhecimento desse projeto colaborativo? E eu vou deixar esse caso para ensino para o grupo chegar à sua resposta. A partir de uma discussão, a partir de todo um processo. Eu posso ter, nessa empresa, eu posso, por exemplo, dizer que ela já participou de 2 outros projetos colaborativos, que não teve sucesso. Eu posso trazer falhas, né? Não posso ir mais aberto com o meu dilema, posso ir mais fechado, né? Ela teve falhas anteriores na gestão de pessoas. Então, eu vou moldando o caso, né, de ensino, ou eu vou escolher um caso de ensino que seja extremamente adequado à minha necessidade. Então, aqui, gente, é onde mora, eu sempre falo isso porque tem muita confusão. Eu, como avaliadora, eu sou editora de uma revista nacional para a área de casos de ensino também. E como editora, eu recebo muito estudo de caso como se fosse caso para ensino.
Então, eu recebo artigos que estão focados em um campo científico, que tem um problema de pesquisa, que tem uma base teórica, que tem um gap. E não, do outro lado, um caso que visa simular uma situação real, que tem um dilema, é uma pergunta, mas não é um problema de pesquisa, é um dilema que vai startar, que vai dar início a uma discussão. Então, isso aqui tem que estar muito claro. Primeira coisa para a gente ter em mente. Bem, a construção do caso, ela sempre vai requerer um relato que ele é diferenciado da nossa escrita acadêmica habitual, né? Do nosso artigo científico habitual. Então, eu vou escrever muito mais, como eu escrevo talvez, na lógica, vou fazer uma analogia muito simplista, mas é para a gente não esquecer, tá? O caso, ele requer o relato argumentativo, ele é mais próximo do era uma vez uma menina que morava numa floresta, que era tímida, que gostava de colher maçãs de manhã, sei lá. Tá? Ele é muito mais jornalismo factual, recheado de fatos, de características dos personagens, numa ordem cronológica. Ele é muito mais história, ele é muito mais narrativa do que a análise dos dados e dos fatos que estão postos ali. Tá? Então, é para nós, enquanto cientistas, mais difícil de se apropriar dessa nova linguagem, dessa nova forma de apresentar os dados, né? Então, a ideia é que eu, ao contar o Era uma Vez a Menina que Colhe Maçãs, que eu também apresente ela, que eu deixe claro para todos, né, como é que é como se eu tivesse que proporcionar uma experiência de que cada um, seja aluno, seja colaborador na empresa, seja colega para fazer um treinamento, eu tenho que proporcionar a ele a vivência daquela situação, daquele dilema. E eu só consigo que ele vivencie o dilema se eu der dados e informações relativas àquele ponto. Né? Se o dilema dessa menina do Era uma Vez for ir morar num centro urbano, sabendo que ela colhia maçã do pé de manhã, eu preciso contar para você sobre os valores dela, sobre a cultura dela, sobre como ela foi criada até ali, sobre o quanto aquilo é importante para ela, sobre o quanto talvez ela abomine centros urbanos. Então, eu preciso colocar vocês, né, colocar quem vai usar o caso para aprender alguma coisa naquela situação, tá? Então, não tem espaço aqui para mim persuadir o leitor, no sentido de dizer qual é a melhor decisão para a menina, se é ir para o centro urbano ou se é permanecer no meio rural. A ideia é possibilitar sempre o aparecimento de diversas interpretações ou de diversas soluções para o caso. Então, numa determinada oportunidade em que eu estava ministrando a disciplina, em que eu desenvolvi esse método com 5 grandes passos assim para a gente escrever casos, eu lembro de um aluno que passou por o caso dele foi publicado, inclusive, mas ele passou por uma situação em que a empresa tinha que escolher qual a forma de captação de recursos que ela iria usar para crescer. E, então, essa poderia ser a pergunta original, né? Era um laboratório de análises clínicas, então ele dava todas as informações financeiras, as informações de alavancagem, de endividamento já, falava sobre o legado familiar e sobre o quanto existiam ali entre os sócios pessoas que eram contra, né, uma captação de recursos que trouxesse, por exemplo, novas pessoas, né, novas personas para o processo decisório da empresa. E tudo isso estava dado. Mas, ao final, ele lembrou que eles mesmos, no caso real, eles tinham 4 opções, né? Que era, dentre elas, uma fusão, tinha também uma abertura de capital na possibilidade, enfim. E aí, ao invés de perguntar
como captar recursos ou como alavancar a empresa para o crescimento, algo assim, ele questionou qual das 4 opções era a melhor para aquela empresa familiar, dentro daquele contexto. E aí ele cria uma situação em que acontece uma reunião em que os sócios atuais e herdeiros discutiam cada uma das situações. E alguns colocavam perguntas que não tinham respostas. Então, na discussão do caso, era possível, né, quando aplicado, quando usado na sala de aula depois, normalmente os alunos eles ficavam com tarefas de comparar as 4 opções e de discutir, interpretar o caso propriamente dito, né? Então, aqui, reforçando, só nesse ponto é importante, a gente está falando de teaching cases, né? A gente está falando de caso para ensino, que tem sempre um dilema. Existem também os relatos ou os cases, né? Conhecidos como, pela literatura, né? Para quem estuda casos de ensino como ferramenta, eles não são conhecidos como casos de ensino, mas eles são reconhecidos como casos de demonstração, que são aqueles casos que só contam o que aconteceu na empresa, ou são os casos que só contariam do projeto de P&D, do início ao fim. Eles não deixam o dilema, eles apresentam o dilema, mas eles dão a resposta adotada pela empresa. No teaching cases, a gente tem o dilema, a gente tem a pergunta, né? E ainda tem uma outra seara aqui, que são os artigos, aqui no Brasil a gente discute, né? Artigos tecnológicos. Eu não vou entrar, eu só estou colocando isso aqui, pontuando de novo do que nós estamos falando. É de teaching cases, não é de caso de demonstração, não é de artigo tecnológico. Então, atenção para esse ponto aqui, tá? Caso de ensino com algumas referências já super estudado, né? Tem da escola as escolas em Harvard começaram a usar casos de ensino no início, em 1906, 1908, já usavam na escola de direito comercial para simular casos e problemas, né, que os alunos teriam. Então, ela tem origem, né, Harvard é muito forte no uso de casos de ensino, mas a gente tem vários outros estudos mais recentes ainda sobre melhorias dessa ferramenta e tudo mais, tá? Sempre deve fomentar o debate entre os estudantes ou entre os... Eu gosto, né, que está estudantes pela referência, mas entre os aprendizes, né? Quem está aprendendo e simulando. Então, ele deve ter, né, desde sempre, desde os primeiros escritos sobre as estruturas dessa ferramenta, a gente fala do dilema bem definido. Então, eu começo um caso de ensino pela definição do dilema. Se eu for escrever um caso de ensino, qual é o dilema? E a partir do dilema, tem o que eu quero ensinar para essas pessoas, ou, né, para o grupo que está na minha lógica. Eu recentemente fiz um curso na FIA, na USP, um curso de preparação para conselheiros. E aí, nesse curso, a gente recebeu muitos casos de ensino, né? E nesses casos de ensino, os dilemas todos eram vinculados à implementação de governança ou a falhas de governança. Então, veja, um curso extremamente focado ao praticante e que tem essa questão dos dilemas muito bem definidos. Gente, o principal objetivo do caso de ensino, quando eu relato uma situação vivenciada por um profissional, por uma organização, por terceiro setor, é sempre, sempre, sempre um objetivo educacional orientado para a aprendizagem ou orientado para o desenvolvimento de competências específicas. Então, a primeira coisa que eu defino é o dilema. Definido o dilema, eu defino qual é a base teórica que eu vou precisar, né? Ou quais são os conhecimentos, que eu vou chamar aqui de base teórica, necessários para resolver o dilema, porque
a resolução do dilema ela não pode ser baseada em achismo também, né? Então tem uma base teórica. E a partir disso, quais são as competências que eu espero que o aprendiz tenha ao usar o meu caso de ensino. Então, sempre começo pelo dilema, tá bem? Além disso, gente, eu acho que é importante citar que o caso de ensino ele é um produto científico, né? Também é um produto tecnológico na nossa área de administração. É importante citar que é uma, né? Sou gaúcha, então vamos permitir aqui usar o baita, né? É uma baita oportunidade de publicação. Né? Tem revistas que têm qualis que publicam casos de ensino, né? Numa lógica também de valorização aí da produção acadêmico-científica. Aqui a gente está olhando mais especificamente para a nossa parceira, para a Emerald. Tem revistas específicas na Emerald que publicam case, né? Os teaching cases. A Emerging Markets, Case Studies e o The Case Journal, né? Que vocês vão encontrar em muitos casos de ensino também. É bem comum que as revistas elas publiquem artigos científicos mais tradicionais, estudos de caso e também casos de ensino. Tá? Então, a gente precisa ver no escopo da revista. Nas revistas nacionais, hoje, muitas delas têm essa... Não vou falar nome por nome daqui das revistas, acho que não é essa a ideia, mas se a gente olhar no extrato A2, A3, A4, a gente vai encontrar ali um conjunto de revistas que apresentam essa possibilidade. Por que eu estou falando isso aqui, né, gente? Porque daqui a pouco a gente faz tanto estudo de caso já como pesquisador, em que um dos desdobramentos possíveis, como a gente fez um estudo aprofundado daquela situação, nós podemos buscar, a partir do dilema vivenciado, de um ou de vários dilemas ali, pode derivar um caso de ensino, né? Então, ainda, falando em Emerald, a gente tem uma base de acesso aos casos. Então, tem casos muito representativos, assim, da nossa realidade em mercados emergentes. Tem a Fundação Banat, é um caso recentemente publicado, ali pelo Emerging Markets, eu acho. Agora estou confusa, ou o The Case Journal, que conta a história de uma fundação que apoia meninas, né, que não tem famílias, é uma organização do terceiro setor, então, uma ONG. E o grande dilema que está posto ali é como diversificar a base de doações, o perfil dos doadores e garantir o futuro das meninas quando elas saem da ONG, quando elas, né, têm esse atendimento. E aí ali se descreve toda a realidade do local, toda a história de fundação da ONG, todas as formas, e aí é um caso voltado para marketing. Então, o dilema deste caso, ele está posto para marketing. Como é que a gente amplia a base de doadores, por exemplo, e diversifica elas? Então, ele está focado para marketing. Mas vejam que com esse caso, a gente poderia ter N outros dilemas ainda para pontuar. Esse específico é só uma das possibilidades. Falando aqui agora para os colegas profs, né? Que podem ir lá, que podem ir à base da Emerald e se divertir muito, porque tem muita coisa bacana e vinculada à nossa realidade, né? Mais próximos da nossa realidade. Quando a gente fala em Harvard, quando a gente fala nos casos de Exeter, quando a gente fala nos casos da London Business School, a gente está falando de casos que têm contextos e empresas e comunidades e ecossistemas que têm contextos muito diferentes do nosso. E quando a gente leva para a sala de aula, parece que o nosso aluno, o aprendiz, pensando mais na perspectiva da universidade, ele às vezes não se conecta com aquilo muito bem. Ele não entende direito o que aquilo significa, porque não é a realidade de mercado dele. Né? Então, quanto que casos de ensino mais próximos da nossa realidade poderiam permitir uma simulação muito mais adequada
né, de aprendizagem em nossa sala de aula. E aí fica aqui a dica desde já, né? A Emerald tem espaço para isso, nós como professores temos espaço para ir buscar, porque como a gente tem aí uma das opções mais focada em emerging markets, parece que temos oportunidades aqui tanto para buscar fontes quanto para publicar os casos mais vinculados à nossa realidade e permite que outros colegas possam usar esses casos, né, na sua sala de aula. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá, gente, de casos publicados, para além, né, eu citei aqui os da Emerald, da Fundação, especialmente esse mais recente da Fundação Banat, mas nós temos casos que mostram, por exemplo, a Natura, que falam o nome real da empresa, que usam expressões ditas por personagens importantes, como presidentes ou diretores de empresas, que apresentam os dados de uma tomada de decisão e depois perguntam, por exemplo, aqui, esse era sobre uma decisão de exportação que a Natura precisava tomar. Então, o dilema, né, é quais estratégias, quais abordagens de marketing podem ser mais efetivas para chegar nos consumidores identificados pela Natura como do seu perfil, né? Então, poderia a posição de marca da Natura ser os canais de distribuição da Natura poderiam ser melhor organizados com base no seu posicionamento de marca? Enfim, aqui eu só estou pegando o dilema para a gente conhecer um dilema, mas para chegar nesse dilema, este caso específico, ele apresenta todas as condições todas as abordagens de marketing utilizadas, todos os mapeamentos de perfis de clientes, todas as condições contextuais desse novo mercado para onde a Natura estava indo, né? E um caso que tem um dilema um pouco mais simples, né? Mas muito, muito real, que eram duas meninas que resolvem abrir um negócio, né? Que elas se reúnem, falam para a mãe sobre uma oportunidade, elas começam o negócio, elas encaram uma sociedade com todas as dificuldades e todas as dificuldades que empreender num país como o Brasil se apresentam, e no fim, uma dessas meninas tem a possibilidade de seguir uma carreira acadêmica, de entrar na universidade. Então, o dilema é o que devem fazer as sócias, né? Continuar, não continuar o empreendimento, ou enfim. Aí vem as várias possibilidades de gerenciar uma vida, né, empreendedora, mas também ir à universidade, como é o caso de vários brasileiros aqui da nossa realidade, do nosso entorno. Então, e tem todos os contextos, a família, como se organiza, quais são os perfis, né? Esse é um pouco do ponto. Ainda, gente, importante saber que a gente não está falando de nada novo até aqui, né? A gente está falando só de possibilidades para usar os casos. Então, Harvard é a grande, talvez, protagonista desse processo, já usava na escola de Direito Comercial e passou a usar em outras escolas. No Brasil, eu tenho visto mais uso de casos voltados aos praticantes. Então, normalmente, em cursos preparatórios para conselheiros ou para determinadas lideranças ou tomada de decisões em situações muito difíceis, né, com relação à diversidade, isso tem aparecido mais no ambiente empresarial, e a gente poderia explorar muito mais também no ambiente acadêmico, no sentido de que poucos professores ainda constroem casos, mas conhecem muitos dilemas, né, e que poucos casos são adaptados à realidade nacional. Então, imaginem né, o que nós podemos fazer é olhar o nosso entorno, né,
Quantos projetos as nossas universidades desenvolvem hoje de aproximação com as comunidades, em que os dilemas chegam, né? Pensando, eu não sei se eu tenho colegas do Rio Grande do Sul aqui, mas pensando agora com tudo, né, com esse desastre climático que aconteceu aqui e com tantas histórias, tantos dilemas de empreendedores na retomada dos seus negócios ou mesmo na decisão, na decisão de ampliar sua alavancagem financeira para continuar ou desistir. Enfim, gente, é um mundo que permitiria que a gente tornasse a nossa sala de aula verdadeiramente um laboratório, né, de aprendizado para tomada de decisão. Ainda, gente, os casos de ensino, eles são estruturados de formas diferentes, conforme as revistas, tá? Então, dica, tem que olhar norma de formatação. Então, assim, pois é, a Khadija falou lá no webinar que tem muita oportunidade para a gente olhar dilemas. Então, aqui já nessa conversa listei 4 dilemas, né? Perfeito, só que agora como organizá-los vai depender da revista para onde eu vou mandar. Então, sempre, sempre, sempre olhar como a revista estrutura os casos. O que é comum de ver? É comum que, em termos de estrutura de escrita, André e Tutila, vocês me guiam aí sobre tempo, tá? Eu estou controlando aqui, mas se eu passar, vocês fiquem super à vontade para me chamar, puxar a orelha. O que é comum de ver, gente? Comum de ver uma introdução, onde eu delimito sempre época e local em que o caso está se desenvolvendo, onde eu apresento os principais personagens, tá? E eu introduzo o dilema. Tudo isso em 3 ou 4 parágrafos, um para cada um. Isso acontece em 2024, com a Maria Joana, que mora em tal cidade, que tem tal condição, que está sentindo tais, né, tem tais sentimentos e está com esse problema. Essa é a introdução do caso. Depois eu venho para contexto do caso, e aí no contexto eu coloco todos os agentes que estão envolvidos no caso e vou apresentando eles um pouquinho melhor. No dilema, é quando eu apresento as informações mais específicas, né, que eu tenho. Então, dados, tabelas, se eu puder simular relatórios, né? Simular, porque nem sempre eu posso usar o relatório real, né? Então, E aí vem um outro ponto, aqui sobre realidade ou ficção. Normalmente, as revistas têm suas regras sobre isso, tá? Se eu estou falando de um caso real, e aí tem revistas no Brasil que pedem para que a empresa, né, por exemplo, se eu for escrever um caso sobre a Natura tem que assinar que concordou com aquele caso, tá? Ou se eu vou fazer o que algumas revistas chamam de armchair case, que é um caso baseado em consultorias, em conhecimentos diversos, que representa uma comunidade ali, representa uma população, né, de empresas ou de casos que se comportam daquela maneira. Então, como é que eu vou saber isso, Khadija? Vou saber isso consultando as regras da revista, para onde eu vou submeter o caso de ensino. Tá? Faço um fechamento, anexos e notas de ensino. Rapidinho aqui, gente, por causa do nosso tempo, a gente tem uma estrutura narrativa, que normalmente eu escrevo a introdução e a apresentação da situação, problema, sempre num passado muito recente, né? Ontem, na semana passada, desde janeiro de 2024, que tal personagem vem pensando, né? A situação problema ela é de hoje, tá? O caso, ele normalmente vem, essa questão dos antecedentes e do contexto, do que leva ao dilema, de como o dilema se constrói, ele está escrito no passado. Eu preciso contar essa historinha. E aí, situação, problema, aqui posta, ou dilema,
é a narração com fatos, com incidentes, depoimentos de personagens. É a discussão no dia de hoje. Então, eu vou oscilando entre escritas de passado e presente para instruir, para organizar o meu caso de ensino, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos que eu vou passar, e a gente pode conversar mais sobre isso. São de alguns casos que eu acabei escrevendo, tá? Alguns deles sobre como estruturar uma estratégia de inovação, alguns deles sobre como limitar o uso como introduzir e limitar o uso de IA nas organizações. Enfim, tem uma lista lá, todos estão no meu Lattes também, se vocês quiserem consultar para ter uma ideia, né? A gente precisa se questionar constantemente, em linhas gerais e finais. São mais 2 slides, tá, gente? Quando eu estou escrevendo um caso, existe um dilema claro que está posto? Quer dizer, está claro qual é o dilema? Qual é a base teórica, a base de conhecimento que eu vou movimentar, vou mobilizar? É sobre gestão pública? É sobre inteligência artificial? É sobre gestão do conhecimento? Está claro isso? Está claro quais são as competências que eu quero desenvolver em quem vai usar o caso? Então, existe um dilema claro, tem que responder aqueles 3: dilema, base teórica, competências. Se eu conseguir definir isso bem claramente em uma frase para cada um, ou né, em 2 pequenos parágrafos, eu tenho foco. O caso ele tem que ter completude, né? Ele apresenta dados e informações que suportam a tomada de uma decisão. Não adianta eu apresentar um dilema aberto, sem dados, né? É assim, a empresa pode alavancar 10% do seu endividamento, mas se eu não disse quanto é meu endividamento, não apresentei quanto é meu fluxo de caixa, não disse se tem outros investimentos ou outras necessidades de investimento que complexifiquem a tomada de decisão, eu não tenho completude, né? O caso está escrito no passado e usa voz ativa, isso é indicativo de clareza. O texto, ele leva o leitor para dentro daquele contexto, então ele faz com que eu possa me engajar com os personagens, ou ainda me identificar com algum personagem, ou com o posicionamento de algum personagem para resolver aquele problema, né? Isso garante o engajamento. O texto tem controvérsias, tem conflitos ali, tem pontos de vista distintos, ou eu só dei um ponto de vista? Seria um problema, né? Casos de ensino que só tem um ponto de vista, eles levam o aprendiz, né, o usuário do caso, a trabalhar com críticas e sugestões só baseadas naquela ideia. Então, eu preciso que tenham controvérsias. Vou fazer o desenvolvimento de um treinamento por competências no setor público, por exemplo. Quais as controvérsias que aparecem quando eu tenho o dilema de fazer ou não? Complexidade. A decisão do protagonista é óbvia ou precisa de mais análise? Se a decisão do protagonista, do principal personagem do meu caso, do CEO, do presidente, do gestor da comunidade, se for um hub de inovação, não sei. Se a decisão dele está óbvia, no caso, eu preciso rever o caso, porque aí eu perdi completude e controvérsia. Tá? E, portanto, eu não tenho complexidade. A demanda a construção de argumentos para dar a resposta, para resolver o dilema. Eu tenho que construir um storytelling, né, com base nos dados apresentados. Se sim, então eu estou com um bom caso. E é capaz de gerar novos insights. Se o dilema está claro, a resposta sobre riqueza intelectual, ela vem. Então, esse é um pouco do guia, assim, de como a gente faz. Ainda, gente, para finalizar aqui, todo caso de ensino, ele vem com essa história, com esse contexto, né? Com esse dilema, e ele vem acompanhado de notas de ensino. Notas de ensino é aquilo que
Para nós, professores, é um abraço notas de ensino muito bem escritas, né? Por quê? Porque eles nos ajudam a organizar uma aula, ou até um conjunto de aulas, muitas vezes, usando um único caso de ensino. Eu lembro que tinha um caso de ensino que eu gostava muito, que era sobre a Dudalina, até tinha alguns excertos aqui, e eu usava ele durante 4 ou 5 aulas, em diferentes pontos, assim, e quem me deu esse alerta, assim, esse insight de que eu poderia usar em mais aulas foram justamente os autores do caso. Nas notas de ensino, eles colocam, esse caso, né, ele pode ser usado para tal fim, para tal fim, para tal fim. Então eu vou tratar cada um desses pontos numa aula diferente. Então, a gente pode manter o caso por vários, né, vários encontros, por vários períodos. Basear todo um treinamento, por exemplo, num único caso. O que são as notas de ensino? Elas são nada mais, nada menos do que a didática de uso, né? A forma como eu vou usar o caso de ensino. Então, o que é comum? É comum a gente ver quais são os questionamentos que podem ser feitos para um warm-up usando aquele caso, depois que todo mundo leu o caso. Então, questões que podem startar uma discussão sobre, né? As notas de ensino, elas vêm como indicação de base teórica ou de leitura. Lembra o dilema base teórica? Então, leituras que possam ser usadas para explorar aquele dilema. Então, vamos supor que pode vir ali, embora a gestão do conhecimento ou gestão da inovação possa ser alguma coisa que eu já uso, mas pode vir um texto ali com uma ferramenta muito diferenciada, né? Para que eu aplique em sala de aula. Pode vir sugestões de exercícios, né? A criação de tabelas, a organização de um Word Café ou outras técnicas ainda que garantam uma experiência legal com os casos de ensino. Então, aqui a gente até poderia fazer só sobre construção de uma fala, né? Só sobre construção de notas de ensino. Vem ainda, gente, se o caso for real, normalmente eu sempre indico que se diga nas notas de ensino qual foi a solução adotada pela empresa, né? Se for uma empresa ou por uma comunidade ou por um indivíduo, na vida real. Eu deixo o dilema e deixo aberto para as considerações, né? Para que apareça as sugestões de solução. E ao final, depois os alunos, eles gostam de saber, bom, mas e como é que isso terminou, né? Quando é um caso real, como é que isso terminou? Então, trazer, assim, qual foi a decisão, no fim das contas, né? Qual foi a solução adotada pela empresa, e se eu tenho condições de desdobrar isso melhor. Se eu tenho acesso ao empreendedor ou ao caso que deu origem ao caso de ensino, levar o empreendedor à sala de aula pode ser também, né, ou combinar com ele hoje, né, com a possibilidade da internet, né, fazer uma conversa com ele depois, um debriefing, né, sobre o que se aprendeu daquilo. Sempre importante, se eu por exemplo, sugerir o uso de uma avaliação do tipo SWOT ou uma PESTEL para alguma iniciativa mais tecnológica, vamos pensar assim, que eu apresente os resultados dela. Pensem que as notas de ensino, elas têm que me ajudar enquanto professor, né? Me ajudar a ver outras possibilidades de usar aquele caso que não sejam apenas responder ao dilema, porque responder ao dilema é o mínimo que a gente espera sobre, né, as notas de ensino. Mas como é que eu vou organizando essa resposta que eu vou dar ao dilema, né? Então, eu posso propor uma discussão inicial, eu posso propor algumas conversas, eu posso propor vídeos que estão disponíveis aí no YouTube, podcast, né, que conversam com isso, e atividades a partir dos podcasts e das leituras, enfim. Essa é a lógica, né? Então, em linhas gerais, as notas de ensino têm o resumo do caso, as fontes dos dados, os objetivos, né, educacionais, que alternativas eu vou dar para análise do caso, as questões para discussão do caso em sala de aula e toda a bibliografia recomendada.
André e Tutila, estou terminando aqui, a gente não combinou, eu só comentei com vocês que ia fazer um convite para a nossa audiência, né? Mas nessa lógica de criar um método para escrever casos, né, em 5 passos, e a gente sempre tinha muito sucesso com os alunos que tinham vivências muito ricas e vivenciaram dilemas quase que diários, né, na gestão das suas organizações. A gente conseguiu um conjunto, a publicação de um conjunto de casos muito legais e tem recebido feedbacks bacanas, assim, de quem usa esses casos e de tudo mais. E eu, por um interesse pessoal, eu queria ver mais casos que tratem sobre a grande temática dos grandes desafios da sociedade, né, dos grand challenges. Então, se alguém aqui da audiência também tem se sentido fragilizado na busca de casos que tratem sobre grandes desafios globais, e a gente pode até escolher um dos grandes desafios globais, mas quem sabe a gente pode propor junto um call for papers, quem sabe para uma das revistas da Emerald também, ou algo assim. Então, eu deixo aqui meu e-mail e fica o convite para a gente fazer isso juntos em 2025, quem sabe, né? Aí depois eu vou ficar afastada por um período agora, porque minha bebê vai nascer, mas para 2025, portas abertas para a gente, quem sabe, fazer algo junto aí. André, Tutila, deixo com vocês. Oi, Khadija. Obrigado, viu? Você está recebendo vários elogios aqui no chat e tem algumas perguntas também. Eu gostei muito, estava comentando com a Tutila aqui, e obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Tem muitas perguntas, pessoal, eu vou seguir na ordem de chegada, tá? Para não ser injusto. A primeira pergunta... Eu vou fazer um disclaimer, né, gente? Isso é um pouquinho de tudo, assim, do que a gente veio fazendo nos últimos anos com relação a casos de ensino e aprendendo. Então, espero que esse storytelling ele não tenha sido muito enlouquecedor, assim, mas que tenha oportunizado, assim, deu fontes, deu base para que a gente, né, questionasse ou construísse coisas a partir daqui. Foi excelente, Khadija. Realmente foi muito bom. E caso haja perguntas que eu não consiga perguntar agora, eu trato de mandar para a professora e os contatos de vocês. A primeira seria, caso a professora não comente sobre a fundamentação teórica, né, poderia perguntar, e como fundamentar o caso de ensino? Claro. Na lógica do caso de ensino, do teaching case, a fundamentação teórica ela vai aparecer nas notas de ensino. A gente dificilmente vai ter fundamentação teórica da forma tradicional, como a gente vê no estudo de caso ou em outro estudo, posta no corpo do texto, salvo se o caso de ensino for sobre algo muito específico, uma universidade, ou se algum personagem levar a informação de algum escrito, de algum estudo ou algo assim. Quando a gente fala de teaching cases, a gente vai levar fundamentação teórica para notas de ensino. A gente vai levar para o professor. O professor ou a pessoa que vai usar, né, para ensinar o caso, para ensinar alguma coisa, que vai ter acesso à nossa base teórica. É lá. E esse é um dos, quando eu vejo assim, que quem fez um estudo de caso, e aí escreveu lá seu referencial teórico todo, fez sua pesquisa científica antes, quando ele resolve derivar um caso de ensino disso, acontece muito do referencial teórico vir junto, né? No teaching case, isso não é comum, isso a gente vai talvez encontrar nos casos, nos cases, né? Nos cases que eles não são baseados em um dilema e não têm esse objetivo de aprendizagem, de criar uma competência a partir da simulação de uma situação real. Acho que para dar alguns insights aqui. Joia.
Excelente, obrigado, professora. Uma colega aqui comenta, né, é mais um comentário, deixa eu aqui, né, que ótimo apontamento, professora, muitas vezes ao aplicar e fazer caso de ensino na posição de professora, perdão, e aluna, sentia essa frustração a respeito das narrativas muito deslocadas da realidade de mercado, né, quando a professora Khadija falava dos casos mais próximos da nossa realidade. Né? Então, ótimo insight. Na sequência, tem uma pergunta que é bastante frequente quando a gente apresenta o estudo de caso aqui pela Emerald também, e diz o seguinte: quais cuidados devemos ter ao citar e utilizar dados de empresas reais disponíveis publicamente? Por exemplo, o fato de coletarmos as informações disponíveis da B3, supondo que mostrem algum aspecto negativo ou um escândalo, pode fazer com que os autores tenham alguma dificuldade ou sofram algo? Alguma dificuldade ou? Sofram alguma consequência? Boa pergunta. Excelente pergunta, na verdade. Eu acho que a gente tem que sempre cuidar, né? Se eu estou usando dados reais e a empresa e esses dados não estão disponíveis em relatórios públicos, eu preciso de autorização, ponto. E a autorização, ela não é dada não, vai lá, pode fazer, né? Autorização, ainda mais hoje com LGPD e outras tantas, né? Desdobramentos possíveis por escrito, né? Mas os dados que estão disponíveis e que permitem a gente acessá-los e avaliá-los e escrever sobre, eu não vejo problema. Inclusive, a gente tem muitos casos sobre empresas que tem que usaram dados secundários, apresentação de slides, né? Eu agora fiquei a minha luz aqui, eu vou fechar minha câmera e abrir novamente, eu acho. Você ganha um filtro lilás, Khadija. Eu vou fechar minha câmera e vou abrir novamente. Vamos ver se melhora. Não foi proposital, tá? O filtro lilás. Mas eu nunca vi, eu nunca tive nenhuma experiência, ninguém nunca relatou um problema em usar dados públicos, ou informações públicas. Inclusive, muitos, quem escreve na área de gestão pública, né, usa o portal da transparência, muitas vezes, como, né, os portais da transparência, de uma maneira geral, nos diferentes níveis. Mas eu nunca vi nenhum problema, assim, posto, porque os dados eram públicos. Agora, e não consigo imaginar que problemas também teríamos por usar dados públicos. Talvez para a gente pensar, até para escrever alguma crítica, né, alguma questão de opinião, até se algum outro colega que tiver aqui já passou por isso, ouviu alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que a lógica geral, tweet, né, é respeito aos dados, à realidade dos dados públicos. A gente não pode dizer que é dado público e mascará-los. Criar dilemas que não existem. Então, eu diria que sempre uma conversa, uma autorização, ela faria bastante sentido, né, no processo. Especialmente quando a gente não tem dados na B3, né? Joia. Eu acho que dá tempo para mais duas perguntas. A próxima, inclusive alguém pergunta dos slides, né? Se a professora puder depois compartilhar, fica aí. Vocês enviam, André? Vocês enviam? Enviamos. Tá, então eu mando para ti sem problemas. Joia, obrigado. Aí a próxima pergunta diz assim: agradeço a explanação, conteúdo muito rico. Questão: uma das nossas atribuições é lecionar para a graduação, não apenas para a pós-graduação. Como você usa os encontros com os estudantes de graduação para gerar cases ou insights? Eu não tenho nenhuma experiência gerando casos com alunos de graduação, tá? Mas eu acho extremamente possível e viável, especialmente no cenário que, né, no nosso cenário nacional, em que o estudante de graduação ele está
adentrando o mercado de trabalho, na sua maioria, né, adentrando o mercado de trabalho, que os dilemas dele são dilemas que seriam muito bem vistos, né, dentro de uma outra sala de aula, em que ele pudesse ver um personagem que vive os dilemas dele de carreira, de crescimento de carreira. Estou pensando alto aqui, estou construindo a resposta agora. Eu acho que seria muito bem-vindo, assim, isso tudo, especialmente, sei lá, tem cursos que têm a organização de estágios mais bem definidos em alguns momentos específicos. Então, se a gente tivesse uma estrutura de alguns encontros que fosse, assim, bem, organizando essas questões de introdução, de contexto, de dilema, eles também teriam condições de escrever casos de ensino, né? Eu estou entendendo que aqui a pergunta era mais nessa lógica, né? De escrita. Com relação, supondo que eu não entendi direito a pergunta também, com relação ao uso, eu vejo que a gente, problema 1, os nossos casos mais completos, mais complexos, né, em termos de complexidade de dados, e que permitem uma tomada de uma experimentação bem robusta, eles são fora da nossa realidade, né? Eles tratam de uma realidade que não é a nossa, do nosso mercado, na maioria. Segundo ponto é quando a gente leva para a sala de aula da graduação mesmo casos da nossa realidade, eventualmente eles têm dilemas que são tomados por CEOs. E isso fica um pouco mais deslocado das competências, do conjunto do background do aluno da graduação, né? Que ainda está, de novo, adentrando no mercado de trabalho, está numa posição que nem sempre é de supervisão ou gerencial, é uma posição mais básica, de estágio. Então, onde estão esses casos, né? E talvez esse tipo de caso também com outras realidades, nós que estejamos mais acostumados a escrever casos, podemos nos aproximar. Então, de um lado, acho que o estudante de graduação ele pode escrever casos, mas os casos dele podem abastecer as nossas salas de aula mutuamente, né? No sentido de trazer outras realidades, outras tomadas de decisão que não sejam do CEO, né? Porque a gente tem muita tomada de decisão do CEO, do diretor financeiro e tudo mais. Então, a gente poderia fazer um mix de funções, né, de casos em funções distintas em sala de aula. Se eu não respondi, depois vocês têm meu e-mail aí para continuar o debate. Joia. Aqui a Maíra diz o seguinte, né, comentando em cima do comentário da professora Khadija, que ela tentou fazer isso na disciplina de prática organizacional, direcionando a condução do semestre para a construção de um caso para ensino a partir de um dilema de alguma empresa que eles conheciam e que ela achou bastante produtivo. Um abraço, Maíra. Legal, Maíra. Obrigada por compartilhar aí a tua experiência. Eu nunca fiz, né? Mas eu acredito que seja possível. Super. Tem uma última pergunta e fala da questão do acesso aos casos. Não sei se a Tutila pode comentar um pouquinho, falar um pouquinho do material, e aí a gente já está com 1h e quase 5 minutos. Aí eu acho que a gente poderia já caminhar para o encerramento, tentando respeitar aí a 1h. Joia. Aí eu tenho que passar para você, né, Tutila? Isso. Eu posso só dar um overview, porque eu vi que a professora Khadija falou um pouco sobre os casos da Emerald. Só para apresentar. Bom, vocês estão vendo minha tela? Sim. Bom, a Emerald, ela trabalha em conjunto com os usuários para gerar um impacto no mundo. Então, assim, vou dar só um overview, 5 slides, só para mostrar para vocês, contextualizar um pouco de como a Emerald trabalha com os casos aqui no Brasil.
Então, a Emerald ela tem uma filosofia muito interessante de sempre trazer impacto para as classes, para o mundo, e gerar mudanças no mundo, em paradigmas e tudo. Então, a gente sempre tenta trazer a prática, trazer pessoas práticas e professores e alunos para que eles trabalhem juntos para gerar esses impactos, né? E, além disso, a gente tem uma preocupação, algumas ações que viabilizem esse impacto real que a gente busca dos nossos conteúdos, parcerias com empresas, acesso aberto. E aí eu entro um pouco na pergunta que me foi feita em relação a casos em acesso aberto. Atualmente, a gente não tem casos em acesso aberto, tá? A gente geralmente disponibiliza um ou outro ali, mas no sentido de promoção daquele caso. Então, atualmente, nós temos caso, 2 casos em aberto, mas realmente os casos atualmente são fechados para acesso via assinatura. Mas nada impede que, se você tiver interesse, pode entrar em contato comigo e a gente organiza, junto com a biblioteca, um período de acesso aberto de 1 mês para que vocês conheçam os casos. Então, eu vi que o professor fez uma pergunta, a gente pode conversar, vou deixar o meu contato para a gente conversar com a biblioteca para liberar aí por 1 mês o acesso para que vocês possam acessar à vontade. Nós temos 3 produtos atualmente de casos, que são os Emerging Market Case Studies, que trazem aí um panorama, como a Khadija também falou, muito voltado à América Latina, mercados emergentes, e aí a gente tem casos reais de empresas como Amazon, Uber, Nestlé, Petrobras, que podem aí interessar um pouco da graduação. Temos também, dentro dessa coleção, como eu também já dei uma prévia lá nas perguntas, casos em formatos de cartoon e casos curtos que podem ser que a gente já está recebendo feedback dos professores, que estão sendo muito bem aceitos na graduação, por serem facilmente traduzidos, com o navegador ali, com a barra de navegação com o tradutor, né, utilizado na barra de navegação. Então, casos curtos, rapidamente eles podem ser traduzidos e também despertam o interesse de quem está começando com casos, tanto da pós quanto da graduação. E esses casos em formato de cartoon, eles estão sendo muito bem aceitos pela graduação, porque são mais fáceis de assimilação. Temos, como a Khadija falou, o The Case Journal, que é uma publicação que publica casos, e temos a coleção de casos completa, que abriga aí mais de 1.000 casos de parceiros que a gente tem, como Kellogg's, a Universidade de Virgínia. E aí, essas são as áreas dos nossos casos atualmente, tá? Temos essa cobertura temática, e essas são algumas vantagens. Uma das vantagens também dos nossos casos é que eles são revisados por pares, passam pelo mesmo processo de avaliação das nossas revistas, tá? Então, são testados e aprovados em classe e estão indexados no Scopus. Tá? Então, aí são bem globais, trazem aí a realidade da América Latina, uma coisa que vocês vão se sentir muito próximos do conteúdo, faz com que vocês se sintam muito próximos do conteúdo, e 95% das notas didáticas estão disponíveis somente para os professores. Então, a plataforma permite que os professores vejam os casos e os alunos não. Então, as notas de ensino. Então, o professor pode apresentar as notas para os alunos como queira, no momento que achar propício. E aí, além dos casos, nós também temos um centro de apoio, que é o Emerald Case Hub, que nós temos conteúdos ali, inclusive em português, onde a gente traz informações para os professores de como, por exemplo, dicas de como atrair a atenção dos alunos, de como identificar o caso ideal dentro da nossa plataforma, como tornar a aula mais dinâmica, acrescentando um pouco dessa apresentação que a Khadija acabou de fazer tão brilhantemente para a gente. E contamos aqui com, além da Khadija, obviamente, com o André, que pode também apresentar todas as informações sobre publicação e dar esse apoio para as instituições que estão aqui presentes. E era isso, basicamente,
Só para acrescentar um pouco das informações que foram passadas. E lembrando algumas coisas que me foram perguntadas também no chat. O certificado vai ser enviado, um certificado simples de participação para vocês nos próximos dias, juntamente com a gravação dessa apresentação, tá? E eu posso me encarregar de compartilhar tanto a minha apresentação como a da Khadija por e-mail para vocês. Eu vi lá no aplicativo que muita gente pediu para não receber e-mails promocionais, então eu peço a licença de, pelo menos nesse momento, compartilhar para todo mundo esse e-mail com essas informações, até para as pessoas que pediram para não receber informações promocionais, mas nesse caso a gente pode abrir uma exceção. E mais alguma pergunta? Eu acho que era isso mesmo, Tutila. Depois talvez a gente possa organizar as perguntas para a professora Khadija. Exatamente. Ótimo. Eu tava jovem naquela foto que você mostrou agora, né? Puxa vida. Eu acho que a gente pode caminhar já para o final, né? Já estamos aí com quase 1h15. Então, passar de novo a palavra para vocês duas, para a Tutila e para a Khadija, caso queiram compartilhar algumas palavras finais, a gente vai para o encerramento, então. Eu posso começar, porque eu só quero agradecer a participação da Khadija, ajudando a gente nessa missão de transmitir informação para todo mundo, e agradecer ao André por organizar tudo isso. E essa é a minha fala final. E muito obrigada a todos pela participação. Obrigada a vocês, André, Tutila, pelo convite aí para compartilhar um pouquinho é uma conversa, né? Uma troca de experiências, assim. Fica para todo mundo meu e-mail também, se a gente quiser trocar, se a gente quiser fazer uma outra conversa um pouco mais adiante sobre algum outro ponto mais específico também, estou super à disposição de vocês e do grupo que está aqui. Então, obrigada. Muito obrigado, Tutila, Khadija, e a todos vocês que estiveram com a gente. Muito obrigado pelas perguntas e pela troca, né? Foi uma sessão muito legal, maravilhosa, e desejo aí a todos vocês um ótimo restante de dia. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Agora eu não sei como saio daqui.